É isso aí, pessoal. Quem tá comigo, fala eu. Boa. Então vamos lá, pessoal. Segunda fase do Ebillion, sábado. Cadê o Cauê? Tá pagando a conta lá. Tiago da Salomon tá aí? Ah, tá ali, tá. Ah, é? Ganhou lá 100 mil lá no... Ganhou quanto? Ah, o Alcindo ganhou também. Quanto você ganhou? Ó. Oh. Tá bom, tá bom. É isso. Tava lá, ó, ia pôr mais 3 mil, né? Tipo. Aí, ó, tá ganhando então. Então é isso aí, pessoal. Segunda fase do sábado. Tiago tá aí? Então tá, né? Tá. Então vamos lá. Tá tudo no esquema aqui? A apresentação tá aqui? Tá aí a apresentação? Tá. Então vamos lá. Tiago Dias é Head de Growth da Solomon. Na Solomon, empresa de traqueamento de dados e jornada de compra para e-commerce. É engenheiro civil aeronáutico de formação e apaixonado por promover o crescimento acelerado das empresas. Bora! Salva de palmas, pessoal! Valeu. Arrebenta aí, irmão. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa. Me apresento um pouquinho, sou o Tiago Dias, eu sou da Solomon. Hoje eu cuido da parte de marketing e vendas aqui na empresa. Nosso primeiro Ebillions, muito obrigado, Naka. Muito legal o evento, espero que vocês estejam curtindo bastante também. Hoje a gente vai falar um pouquinho melhor sobre como aumentar o seu faturamento, de fato, com estratégias baseadas em dados. Alguém que conhece a Solomon já? Legal. A gente é bem novo no mercado, a gente é uma plataforma com 1 ano de idade, então a gente, desde o princípio, focou muito em como trazer dados para o mercado de e-commerce e como deixar o mercado mais maduro, né? E a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão focando mais nisso e tomando decisões baseadas em dados reais. Então, agora foi. Sou da área de vendas, mas eu sou zero acostumado a falar em público, então qualquer coisa podem falar. E a ideia é parecer uma conversa, então qualquer dúvida podem levantar a mão, podem falar também, que aí fica bem mais tranquilo. Então, trazendo um pouco melhor da jornada, como que de fato é a situação atual, né? Hoje, a jornada do usuário ela é baseada em vários pontos de contato. Então, hoje, para acontecer uma venda, a pessoa passa pelo Instagram, por um influencer, pelo Google, e-mail marketing, até de fato comprar. E o que cada plataforma dessa vai dizer? Cada uma delas vai dizer, não, essa venda veio de mim. Você vai no Meta Ads, vai ter lá uma venda. Você vai no Google Ads, vai ter lá outra venda. Daí, se você juntar tudo, você tem várias plataformas que dizem que sua receita está em, sei lá, 4 milhões no mês, quando na realidade você olha na plataforma e a receita é de 1 milhão. Então, essa é a situação atual que muitos e-commerces passam e é a dor que a gente se propôs a resolver de fato. Então, como trazer o dado real e, de fato, tomar decisões com dados cada vez mais assertivos, né? Então, se render às atribuições de cada plataforma não te mostra a realidade da jornada completa do cliente. Então, se você toma decisões baseadas no Meta Ads, no Google Ads, ou até mesmo você utiliza algum tipo de GA4 para melhorar as decisões, isso é algo que os dados sempre vão ter uma quebra. Então, a gente consegue trazer, de fato, dados muito mais assertivos para tomar as melhores decisões. Então, como que a gente faz para não ficar refém das atribuições de cada plataforma, do Facebook, do Google, e, de fato, conseguir escalar com dados proprietários e tornar isso um diferencial competitivo? Primeiro, o que são dados proprietários, né? Basicamente, a sua plataforma de vendas, elas têm vários dados internos lá, só que muitas pessoas acabam não utilizando. Preferem confiar nos dados do Facebook, nos dados do Google, unicamente no GA4 para, de fato, escalar e tomar as decisões de investimento baseado nisso. Mas, uma vez que você utiliza os dados próprios da sua loja, os dados proprietários, você, de fato, consegue tomar decisões muito mais assertivas. Então, hoje, a gente acredita que os dados proprietários
eles têm esses 3 princípios que são essenciais para vocês conseguirem, de fato, passar a ter uma estratégia de dados real e, de fato, conseguir melhorar as estratégias de vocês. Então, a primeira, é fundamental ter visibilidade e clareza nos dados. Então, o que seria mais ou menos isso? Você tem que conseguir visualizar a sua operação como um todo com dados, de fato, claros, né? Então, que você consiga confiar. Segundo ponto, se basear nos dados reais e corretos. Eu coloquei entre parênteses vendas pagas. Então, quando você vai analisar baseado no Facebook, baseado no Google Ads, eles não recebem informações de, por exemplo, o que foi uma venda paga, o que é o faturado e o que de fato foi investido, o que é o ROAS real de cada campanha que eu estou rodando. Então, a gente consegue trazer também isso, e é muito importante ter essa análise para, de fato, saber o que de fato performa. E, além disso, é muito importante conseguir mandar os eventos reais para alimentar os algoritmos de mídia. Então, Facebook, Google, estão investindo cada vez mais em melhorar as IAs deles e fazer essa entrega ficar muito mais assertiva. Então, como toda IA, ela é tão boa quanto a capacidade de dados que eu alimento ela. Então, se eu consigo alimentar com os dados corretos, eu consigo fazer ela performar mais, melhor e faturar mais, de fato. Então, se você manda para a IA do Facebook ou do Google dados de uma pessoa que emitiu um boleto e não pagou, pessoa que colocou um Pix para ser pago e não pagou também, o Facebook vai entender que é uma pessoa boa e ele vai querer jogar para mais pessoas como essa, que são pessoas que acabam não comprando no final do dia. Então, com relação à visibilidade e clareza, o Google Analytics ele é uma caixa preta, então, se a gente não sabe muito bem, não é tão documentado os modelos que eles utilizam atualmente. Depois da mudança da política de cookies, os dados passaram a chegar bem menos, a quebra é muito maior entre o que de fato acontece e o que de fato chega à plataforma, além da demora de 48 horas para você saber o que aconteceu. Então, as otimizações ficam muito mais lentas quando você utiliza somente plataformas como essa. Além disso, se basear em dados reais e corretos, raramente os dados do gerenciador eles batem com os dados da sua plataforma. Então, nunca você vai olhar o Facebook ou olhar o seu próprio CRM e vai ter um valor real de o que tem na sua loja, de fato, faturado, vendas vendidas e o que eles estão marcando como vendas que aconteceram. Então, para você ter, de fato, uma estratégia baseada em dados, você tem que ter essa visualização. Você tem que entender qual canal trouxe qual venda e venda real. Trabalhar sempre com faturado. E o terceiro ponto é justamente trabalhar com os eventos reais. Então, após o bloqueio dos cookies, pelo menos 20% das conversões são perdidas e as campanhas ficam bem piores. Então, o Google Ads sempre vai ter essa quebra. A média que a gente vê aqui é uma quebra entre 20% e 40% entre o que o Google Analytics ou o que as plataformas estão falando e o que de fato aconteceu na loja, o que de fato foi venda faturada. Então, a Solomon, a gente conseguiu trazer esse nível de análise de uma empresa enterprise, então, de fato, e tornamos isso disponível a qualquer negócio em uma configuração de 5 minutos. A gente é, de fato, uma plataforma de dados, plug and play, que você consegue colocar na sua operação e passa, de fato, a conseguir ter todo esse traqueamento completo, saber ter essa análise de dados e consegue tomar decisões muito mais assertivas. Então, dando uma explicação bem rápida de como que a gente faz isso, basicamente, a gente coloca um script dentro da plataforma de vendas, Shopify, Novenshop, Tray, que vocês utilizarem. A gente captura todos os eventos que o cliente faz no site. Então, a pessoa clicou no botão X, botão Y, a gente traqueia toda a jornada dela. A gente tem um servidor próprio para armazenar todos esses dados. E, uma vez que a gente faz isso, a gente cruza internamente todas essas informações. E o que a gente notou? Quanto mais dados a gente cruza, mais assertivo fica essa informação. Então, hoje, a gente já cruza mais de 16 parâmetros do usuário para conseguir trazer o dado mais assertivo possível e trazer, de fato, qual que foi a jornada completa de compra dele. Então, uma vez que você sabe a jornada de compra do usuário, você tem muito mais clareza em como escalar, quais são os canais que, de fato, performam, onde que cada canal entra na jornada de compra. E, além disso, a gente traz esses dados de forma muito mais visual e acionável. Então, com isso, você sabe onde cada cliente veio, qual que é a jornada dele, o que ele comprou, quanto ele gastou. É uma visão, de fato, completa da jornada. Então, trouxe aqui uma tela de mais ou menos como que é apresentado. Então, a gente traz os principais canais, então, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads. A gente também faz toda a parte de tracking de influenciador. Então, a gente cria um link personalizado para cada influenciador. E a vantagem disso é que você deixa de traquear somente o cupom, você passa a saber, o influenciador
acho que hoje a visão que as pessoas têm, geralmente, é mais quantos cliques teve. Mas se eu tenho um link traqueável, eu sei quantas pessoas ele levou para o site, essas pessoas que foram para o site, quantas de fato compraram, e se eu tenho uma jornada de compra, eu sei aonde o influenciador dele vai entrar. Eu vou saber se o influenciador ele entra já na venda, ele entra para a pessoa conhecer a minha marca, para ele conhecer o meu site, ir até lá e comprar. Então, essa é a robustez de ter, de fato, uma estratégia de dados bem implementada na operação. Além disso, a gente sempre vai ter uma discrepância entre o que o Facebook está marcando e o que a gente está marcando. A gente vê muito isso acontecer. Geralmente, o Facebook ele marca muito mais do que o que de fato aconteceu por conta do próprio modelo de atribuição dele. E isso muda muito a tomada de decisão. Então, se eu fosse tomar uma decisão aqui baseada no Facebook, eu ia achar que essa campanha estaria muito boa, sendo que a segunda está muito melhor. Então, a gente sempre consegue trazer, de fato, o dado real para melhorar a tomada de decisões baseadas em dados, de fato. E o que a gente vê na prática acontecendo? Quando as pessoas otimizam as campanhas baseadas nos nossos dados, geralmente o ROAS ele se mantém. É diferente de quando você vai aumentar o investimento em ads, querer escalar a operação numa semana do consumidor, por exemplo, ou no Black Friday, e o ROAS cai absurdamente, porque você se baseia em dados incorretos. Além disso, a gente consegue trazer por campanha, por canal, toda a visão de lucro, margem, isso, porque como a gente está plugado na plataforma, e a gente sabe exatamente o que vendeu e de onde vendeu, a gente consegue trazer exatamente qual que foi o custo do produto vendido, quanto que foi o custo de marketing, quais são os custos de gateway, checkout, imposto, tudo isso, frete, a gente consegue trazer a nível de operação. Então, tem muito mais dados para você, de fato, conseguir tomar a decisão. Então, imagina você saber se você escala ou não uma campanha do Facebook, tendo a informação de qual que tem mais margem. E isso já tirando todos os custos principais da operação. Então, isso traz uma visão muito mais robusta de dados, né? E uma vez que a gente tem todos esses dados, a gente consegue trazer diversos modelos de atribuição. Então, saber aonde, em cada momento de compra, a pessoa ela vai estar, e a gente traz todas essas visualizações para os e-commerce aqui. Então, eu acho que essa aqui é uma das principais visualizações que a gente consegue trazer, que é justamente quais são os principais caminhos de conversão por receita que o seu e-commerce mais vende. Então, o meu e-commerce ele vende 1 milhão por mês. Então, desse 1 milhão, quais são as principais jornadas que trouxeram essas vendas? Se você sabe isso, você consegue pelo menos filtrar quais são as jornadas mais relevantes, e se eu sei as mais relevantes, eu consigo investir em cada uma delas e fazer com que elas atuem onde elas são mais fortes. Então, aqui nesse exemplo, a gente vê que o Facebook, em geral, ele atua sempre no final da conversão. Então, ele está sendo muito forte em converter de fato. Então, nisso, você consegue escalar campanhas para, de fato, conseguir novos usuários, ter, de fato, qual que é o CAC de novos clientes, para você conseguir escalar melhor a sua operação e investir baseado em dados reais. Então, isso é um grande game changer quando se fala de, como que eu vou fazer aquele mix modeling marketing, né? De fato, como que eu invisto em cada canal de forma mais assertiva. Boa. Qualquer link a gente consegue traquear. Então, geralmente, quem trabalha com vendedores no WhatsApp, é comum que o vendedor ele envia o link e joga a pessoa para o site. Então, esse link que ela envia, a gente consegue traquear e saber exatamente de qual vendedor que está saindo essa venda. Então, a gente consegue fazer esse traqueamento. Então, aqui explicando um pouco melhor como que a gente faz toda a parte de tracking de influenciadores. Então, a gente consegue, além de traquear os influencers, trazer uma visão de investimento. Então, de fato, a gente consegue trazer a visão de ROI, ROAS. A gente vê muito o canal de influenciadores como, de fato, um canal. E como tal, você tem que pensar em qual que é o investimento que você dá nele, qual que é o retorno que ele traz e entender como que ele atua na jornada de compra. Então, às vezes, você investe muito em algum tipo de influenciador, achando que ele vai trazer um tipo de awareness para a sua marca, mas, às vezes, ele não leva pessoa, não leva tráfego para lá, ou então você investe em alguém achando que vai ter conversão e acaba não acontecendo essa conversão. Então, é importante sempre ver isso, né? E, além disso, a gente também consegue fazer toda uma análise RFM com todos os seus clientes. Então, isso já tira muito dos acionáveis que você consegue fazer. Então,
os clientes novatos mandar mensagens mais personalizadas, conseguir fazer ações de CRM muito mais embasadas, e isso aumenta muito o resultado, né? Então, a gente tem já diversas empresas que confiam na gente, a gente está trazendo aqui alguns exemplos que a gente trouxe. Eu trouxe rapidamente um case que a gente conseguiu fazer, EcoFlame. A ideia não é ser tão vendedor, é mais explicar um pouco melhor como que a gente consegue auxiliá-lo de alguma forma. A gente entende que o mercado ainda tem muito para crescer, em termos de melhorar a parte de evolução de dados, tem que ficar muito mais maduro, e a gente quer trazer essa educação e essa melhora para, de fato, tomar mais decisões baseadas nisso. Então, na EcoFlame, a gente conseguiu aumentar em 50% o faturamento, só com a melhora no tagueamento das conversões. Então, eles passaram a investir e otimizar as campanhas baseadas nos nossos dados, e, além disso, a gente também consegue fazer todo o envio desses dados corretos para o Facebook, para as mídias digitais. Então, com isso, a gente consegue, de fato, melhorar o resultado, deixando as IAs muito mais inteligentes nas plataformas, né? Com que elas consigam encontrar muito melhor os clientes que mais vendem. Então, vai ser bem rapidinho essa apresentação. Sou o Thiago Dias, eu vou ficar aberto, esse link leva lá direto para o meu WhatsApp. Quem quiser conhecer a plataforma, todo mundo que está aqui hoje, a gente vai liberar um teste gratuito para conhecer essa plataforma de fato. Então, caso vocês queiram, quero ver como funciona a minha operação. Em área de dados, o que a gente fala? Não importa o que eu falar aqui agora. Se vocês não testarem na operação de vocês, verem se funciona ou não, verem se faz sentido, otimizarem baseado nisso, e verem o ROI aumentando, enquanto não acontecer isso, não tem muito a ver com o que eu quero falar. Então, acho que, de forma geral, é isso. E é loucura. Mas muito obrigado por esse tempinho, e é isso. Se tiver alguma dúvida... A gente é lá de São José dos Campos, os dois fundadores são dois engenheiros do ITA, então a galera muito técnica, analítica, muito focada em dados, e a gente focou desde o princípio muito em produto. Aí agora a gente está começando a querer investir mais em marketing, né? Por isso que ninguém conhece aqui, acho que a gente. Principalmente Shopify, mas está crescendo muito em VTEX também agora. A maioria dos checkouts Shopify a gente já atende. Então, checkout YAMP, checkout nativo, checkout Cartpanda. O pessoal está pedindo para falar no micro. Isso. Eu tinha perguntado sobre o Shopify YAMP, quem tem o checkout Shopify YAMP. Aí vai nos dois scripts, né? Aham. Pronto. Mais alguém aí tem dúvida? Como é que está o planejamento de integração com outras plataformas? Eu, por exemplo, uso o Magazord. Eu não sei se vocês têm algum track record, algum caminho a ser seguido aí que mostre quais integrações vocês estão a fazer. Como é que está isso? A gente evoluiu bastante nas integrações, então acho que nos últimos 2 meses a gente já entregou o Nuvem Shop, estamos finalizando o Tray e entregamos VTEX. Então a gente está focando muito em expansão de novas integrações, né? Então eu acho que provavelmente a próxima seja o app, e após o app a gente está aberto ainda para ver para onde que a gente vai focar mais. Talvez venha aí Magazord, já como próxima integração de fato. E sem ter a integração, a gente não consegue de nenhuma forma plugar com vocês, né, de certa forma. Isso, a gente mapeia todos os principais parâmetros que tem em cada plataforma, né, e por isso que é importante para a gente. A gente tem, de fato, um servidor interno. Então, todos os dados que acontecem na loja, no caso, os dados proprietários de cada loja, a gente faz esse mapeamento e consegue, baseado neles, a gente não pega informação do Google Ads, não pega informação do Facebook, a gente sempre trabalha com os nossos dados. Daí, por isso é importante a gente ter essa integração nativa. E eu vi ali que vocês fazem traqueamento ali da parte de influencers também, né? Como é que funciona no sentido, é mais só realmente para a gente enxergar o que eles estão vendendo, né? Vocês não fazem um acompanhamento no sentido, às vezes, de ter um acesso para eles enxergarem também? Isso existe? Como é que funciona? Hoje a gente não faz isso, nossa ideia é sempre partir de baixo para cima, então da venda e ir subindo. Então, até trazendo também alguma ideia de roadmap, o que a gente quer trazer, logo após acabar essa parte de integrações, é trazer também uma ideia de Google Analytics, Web Analytics. Então, a gente parte muito do pressuposto que os dados do Google Analytics não são 100% corretos. E uma vez que a gente já possui esses dados de número de sessões, de taxa de conversão, a nossa ideia vai ser entender melhor qual é a melhor visualização para isso. Então, a jornada de usuário, por exemplo, a gente fez muito estudo com os clientes, foi muito feedback, até chegar naquela visualização.
que ela consegue, de fato, tirar algum acionável. A gente pensou muito em, eu posso trazer por cliente, por compra, qual que foi a jornada que ele teve. Só que aquela visualização, ela permite muito mais insights. Então, é muito essa ideia que a gente traz. E como você está integrado no Meta ali, para puxar, né, a parte do Meta Ads, além disso estar integrado no site, você devolve para a API de conversões quando dá a conversão de fato do Meta? Isso. A gente já envia 100% dos dados de volta. Inclusive, a gente consegue enviar somente os dados de vendas aprovadas. Então, o Facebook ele passa a ser muito mais otimizado com o dado correto. E uma vez que a gente faz isso, passa a existir o evento personalizado dentro do próprio Facebook e você passa a conseguir otimizar as campanhas por vendas aprovadas também. Beleza. A gente atualiza a cada 10 minutos. No Facebook, Google. E todas as vendas, na verdade, né? Entendi. E, cara, qual que é a principal diferença de vocês para HeadTrack? Boa. Quando a gente... Filha da puta. Filha da puta. Cada plataforma ela tem meio que um caminho que ela vai optar por seguir, né? Mas no final do dia, o grande diferencial acaba sendo a atribuição. Então, hoje em dia, acho que vai chegar um momento em que vai ser quase que um commodity, essa taxa de assertividade. Então, a gente cresceu muito baseado em outro concorrente americano que chama Triple Whale, que é até maior que a RedTracked. Eles são o maior do mundo hoje, são 30 mil marcas. E quando a gente tem um ano de vida da empresa, né? Então, quando a gente começou muito inspirado em como eles faziam. Então, a gente tinha um cliente, inclusive, o novo. Deixa eu ver. O novo cliente é tipo... Como eu posso falar? É pastilha para não ficar com ressaca. Daí ele usava nós dois, Triple Whale e Solomon. Daí hoje o nosso grande diferencial é que como a gente foi feito para o Brasil, a gente consegue atender algumas particularidades que outros não têm. E o principal deles é justamente essa ideia de vendas aprovadas. Então, não existe Pix, não existe boleto nos Estados Unidos, lá é principalmente cartão de crédito. Sim. E a gente consegue fazer esse filtro que deixa os dados muito mais reais e filtrados de fato. Sim. Aí você pega direto tipo da Shopify mesmo, a UTM, já bate com lá e pau no gato, né? Isso. Tá, fechou. Obrigado. Mais alguém? Show? Fechou? A parte do servidor que você falou é interna ali, então quer dizer que não está no cloud os dados, está físico ou não? Não. Hoje os dados estão no Google Cloud, de fato. Tá. E a parte da segurança dos dados do cliente, da empresa confiar em passar... a empresa confiar em passar, como é que fica? O que vocês pegam de fato meio sensível, né? Querendo ou não? Geralmente, quando maior é a empresa, elas têm alguns traços que a gente faz, então tem sempre a nossa parte jurídica para fazer algum NDA e algum tipo de coisa do tipo, e fora a ideia de trazer sempre uma segurança maior no banco de dados. Então, uma ideia de níveis de acesso, de fato, a ideia de trazer uma visão de dados anonimizados também. Então, toda essa parte é sempre pensada, porque desde o princípio, a gente entendia que, se a gente for querer pegar marcas maiores, como Hurley, por exemplo, Sofá na Caixa, que são gigantescas, a gente precisa dessa segurança de dados no final do dia. Consegue pegar informações do passado ou só de quando fizer com vocês para frente? A gente consegue pegar com essa parte de traqueamento só dali para frente. É como se a gente colocasse uma tagzinha em cada link que você possui e dali para frente, sempre que a gente vê esse link, a gente faz a atribuição. A gente começou a fazer automático, só que qual que foi o ponto? Principalmente no Facebook, o Facebook, na documentação dele, ele fala que, tem uma chance da campanha voltar para a fase de aprendizado. Daí a gente, então, hoje para o Google é automatizado, para os influenciadores é automatizado, mas para o Facebook a gente deixa a opção da pessoa escolher. Então, ela pode ou colocar manualmente, ou a gente vai colocar a opção com o botão, já colocar em tudo de uma vez só. Mais alguma dúvida, pessoal? Fechou? Salva de palmas, então. Muito obrigado, pessoal.